traindo maldição para a minha vida. Meus irmãos, de acordo com a teologia neopentecostal, sim, é isso. Se você buscar Deus com fé, crendo que você vai receber a sua bênção financeira, o carro que você sonha, o casamento tão sonhado, é isso que eles ensinam, infelizmente, e eles invocam muitas vezes inúmeras passagens do Antigo Testamento para tentar justificar a sua teologia da prosperidade. Meus irmãos, se de fato fosse assim, a gente não ia ter muitas passagens na Sagrada Escritura que repreendem o amor ao dinheiro. Não teríamos muitas passagens que mostram que o amor ao dinheiro, no final das contas, é uma maldição para nós. E muitas pessoas são vítimas dessa falsa teologia, a teologia da prosperidade. Só que essas vítimas da teologia da prosperidade são tão culpadas quanto quem prega sobre ela. Elas também são culpadas, porque elas estão buscando um Deus que não é Deus, mas que é um gênio na lâmpada, que se eu pedir e esfregar com cuidado e for capaz de sacrificar aquilo que eu amo, Deus vai me dar. São pessoas que querem barganhar com Deus, querem arrancar alguma coisa de Deus. E a gente está cheio de gente assim por aí. Meus irmãos, nós temos diante de nós agora uma parábola com fortes indícios que de fato aconteceu. Parábola não é só alguma coisa que não aconteceu nunca e que eu inventei na minha cabeça. Não, parábola também são histórias verdadeiras. Nós vamos ler o texto agora que diz assim: ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que alegrava todos os dias com grande ostentação. Havia também certo homem mendigo chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa do rico. Ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as feridas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Então, gritando, disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim, mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado nesse fogo. Mas Abraão disse: Filho, lembre-se de que você recebeu os seus bens durante a sua vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está consolado aqui, enquanto você está em tormentos. E além de tudo, há um grande abismo entre nós e você, de modo que os que querem passar daqui até vocês não podem, nem os de lá passar para cá. Então o rico disse: Pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venham também para esse lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém entre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém entre os mortos. Amém? Meus irmãos, o homem rico dessa passagem carrega uma vida e tinha uma vida que muitos de nós gostaríamos de ter também. A gente não pode ser hipócrita e dizer que não queria ter o dinheiro para comprar o que a gente quer comprar, que os nossos filhos desejam que a gente vá poder dar o que eles querem. E a gente queria ter talvez a fortuna desse homem. E aos olhos de muitos religiosos daquela época, na mentalidade judaica, se alguém fosse muito rico, Deus certamente estava com ele.
E hoje, do nosso lado, na nossa época, na teologia da prosperidade, é a mesma coisa. Se alguém tem muito dinheiro, é porque Deus é com ele. É uma visão do passado, alcança nós aqui no futuro, nesse presente. Você desejaria ou não desejaria ter a vida desse homem? Porque o texto já começa dizendo que ele se alegrava todos os dias. Quem é que não quer ser alegre todos os dias? Quem é que não quer poder comer o que quiser, ter a mesa farta sempre, não ficar fazendo cálculos quando vai no mercado, simplesmente pegar e levar, nem olha para o preço? Quem é que não vai querer ter isso? Muitas pessoas querem, desejam, não só desejam, ficam ansiosas para serem assim. Muitas pessoas. Quem de nós não desejaria ter os bens que esse homem tinha? Então agora eu pergunto para você: que vida você deseja ter? Pensa aí, que vida você deseja ter? Lembrando que eu mostrei lá para vocês antes, que o tema do sermão era cuidado com o que você deseja. E agora eu pergunto, tendo cuidado com o que você deseja, que vida você deseja ter? Que vida você sonha? Ou que vida você sonha com seus filhos? Nós temos crianças aqui. Que futuro brilhante vocês sonham? A faculdade, pegar um diploma, casar bem. Né? Que vida vocês sonham? Ou, diante das redes sociais, quem a gente quer imitar? Porque a gente tem muitos influenciadores que passam o dia filmando a sua vida perfeita e a gente deseja ter aquele corpo, aquela voz, aquele rosto, aquele dinheiro, aquela casa, os bens que eles têm. Por que o padrão desse rico que nós lemos nas Escrituras muitas vezes é o que nós desejamos? Por que o que ele tem é o que nós queremos ter? Por quê? Por que nosso coração é inclinado para esse tipo de coisa? Meus irmãos, porque nós queremos o mesmo poder aquisitivo e o salário daqueles que são bem-sucedidos aos olhos dos homens. Vocês viram isso? A gente quer o que os outros têm, porque eles são admirados pelos homens. Então, no final das contas, o que a gente quer é ser admirado pelas pessoas. O rico nunca vai estar satisfeito com a sua riqueza, ele quer ter mais. Sempre quer mais. Se um dia, eu falei para você, pense no que você quer ser, nos seus desejos. Quando você chegar lá, vai continuar insatisfeito, pode ter certeza. Porque quando chegar lá, vai ver que tem gente que tem mais que você vai querer ter mais ainda. Quanto você está disposto a sacrificar por isso? Para ter a vida dos sonhos? Para ter o dinheiro que tanto deseja? Para dar o melhor futuro possível para os seus filhos? Quanto você está disposto a sacrificar? Tem gente que está disposto a sacrificar o tempo com a família e justificar como se fosse uma coisa boa. É por vocês. Ah, mas não para em casa, está vendo os filhos crescendo. Não, mas é por vocês. É tudo por vocês. O quanto a gente está disposto a sacrificar o tempo com os amigos, a viver uma vida sem amigos, e lembrando que o reino de Deus é feito de amigos que choram junto, que caminham junto, que riem junto, que caminham para a eternidade juntos. O quanto nós estamos dispostos a sacrificar para ter aquilo que nós desejamos, e tem gente que sacrifica os filhos. Sacrifica de verdade os filhos. Pode não ir lá e fazer um trabalho de magia negra, não estou falando sobre isso. E tem gente que faz. Tem gente que faz. E quando eu falo de sacrificar os filhos, o que vem à sua cabeça? O que vem à sua cabeça? Meus irmãos, tem gente que vai sacrificar colocando 24 horas talvez numa creche, e o final de semana também
gente está disposto a sacrificar a Deus. Tem gente que está disposto a sacrificar a sua eternidade. Quanto custa para você deixar de vir aos cultos? Quanto custa? Quanto custa? Quanto custa? Meus irmãos, para alguns, o sonho custa mais do que a realidade. Para alguns, viver sonhando é melhor do que a realidade. Às vezes está no meio de um monte de pessoa que lhe ama, talvez a esposa, os filhos ou o marido, mas está pensando lá no trabalho, perdendo a realidade. Está pensando lá no futuro, e se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo, e perdendo o momento, está sacrificando, não está vivendo a realidade para viver sonhos. Meus irmãos, isso daqui que nós estamos fazendo no culto, isso é real. Isso é real. Tem gente que troca por sonho, quando a gente troca por sonho, troca para ficar dormindo e sonhando com uma vida que talvez nunca vai ter. Nunca vai ter. Nós temos diante de nós um homem, meus irmãos, que tem tudo que nós sonhamos, tem tudo que nós podemos desejar. Um homem que tinha o que queria, mas não tinha o que precisava. O que o homem dessa parábola, que era rico, precisava? Ele foi para o inferno, então o que ele precisava durante a vida dele? Salvação, precisava de Deus. E quem olhava de longe dizia: cara, esse homem tem Deus. Esse homem tem Deus, ele tem, vamos trazer para nós, ele tem carro bom, tem casa grande, tem dinheiro, ele tem Deus, tem mulher bonita, tem filho que se submete a ele tem Deus. Mas ele, em algum momento da sua vida, acordou no inferno. Por outro lado, nós temos Lázaro. E em todas as parábolas da Bíblia, Lázaro é o único que ganha nome. É o único que é conhecido pelo Senhor. É o único que é citado pela boca de Jesus. O rico, quem nós admiramos, não ganha nome, mas o miserável ganhou um nome. Um homem que provavelmente até aleijado era, porque o texto diz que vinham e colocavam ele à porta do rico. Um homem que era deixado ali, um homem que desejava comer o resto, as migalhas desse rico. Um homem que tinha o corpo ferido, machucado, os cabelos vinham lamber as suas feridas, aumentando demais aquela sensação de humilhação, de dor. Meus irmãos, ninguém quer ser enganado. Ninguém quer. Ninguém quer passar por isso. A gente está falando sobre o evangelismo, a gente não quer sofrer nem por causa de Cristo. Imagina pelas demandas de Cristo, pelas demandas do reino ou pelas demandas da vida. Esse homem não tinha o que desejava, porque às vezes não tinha nem as migalhas do rico e ele desejava isso. Ele tinha o que ele precisava. Você vai ficar correndo atrás do que você deseja e do que você precisa. O que as nossas crianças precisam? Elas precisam de um bom diploma, tudo bem, mas isso não vai salvar elas. Elas precisam de um bom casamento, tudo bem, mas isso não vai salvar elas, não vai salvar a vida. Não vai salvar. Se as minhas filhas quiserem ser garis, se elas quiserem ser arquitetas, médicas, atendentes de supermercado, meus irmãos, a maior alegria da minha vida vai ser elas disserem que querem Jesus, que elas precisam de Cristo. Não me interessa se elas vão ter dinheiro, se vão poder cuidar de mim na velhice. Me interessa se elas não têm Cristo, porque no dia que a crise chegar no casamento perfeito delas, se elas não tiverem Cristo, elas estão acabadas. Se elas forem bem-sucedidas aos olhos da sociedade, se elas não tiverem Cristo, quando as coisas começarem a ruírem, elas estão perdidas. E mesmo que nada venha a ruir na vida delas, quando elas morrerem, elas estão perdidas.
significa que nós temos tudo. Se nós não temos Cristo, nós estamos perdidos. Provavelmente, muitos de nós querem casar a história. Juntar, não, mas não tem como eu ser um cara rico, mas ter a salvação do Lázaro. Será que eu não posso fazer isso? A realidade daqui, meus irmãos, é diferente. Nós não temos o que nós queremos, mas Deus nos dá o que de fato nós precisamos. O que é melhor para você? O que é melhor para os seus filhos? O que é melhor para a igreja? O que é melhor para o seu marido? O que é melhor para a sua esposa? O que é melhor para essa Barra do Sul? Meus irmãos, vocês viram que o rico aqui considerava que se um morto voltasse e falasse com a sua família, isso poderia convencer a sua família do coração duro? Vocês viram isso? Afinal, essas pessoas conheciam Lázaro, ele era conhecido de todos. Eles sabiam até que Lázaro tinha morrido. Então, se ouvissem alguém que voltou dos mortos, eles iriam crer. Esse é o pensamento deles. Será que isso ia acontecer de verdade? Meus irmãos, perceba que o rico, de fato, ele está no inferno. Qual é o desejo dele aqui? Que a sua família não vá para o inferno. Ele estava no inferno e não queria que ninguém fosse para lá. O tormento era tanto que ele não queria que os seus irmãos tivessem o mesmo fim. Então ele acha que se as pessoas vissem alguém voltando dos mortos, eles seriam convencidos. Vocês acham que eles seriam convencidos de fato? Vocês acham que se viesse alguém dos mortos aqui e pregasse para as pessoas em Caçapava, as pessoas iam ser convencidas de que há um céu, há uma eternidade, há um inferno e as pessoas precisam de Jesus? Será que teria um peso igual ou não? Será que se eles vissem esse milagre, eles iriam crer? Lembra quando Jesus ressuscita o seu amigo Lázaro? Qual era a ideia dos religiosos na época? Vamos matar Jesus e Lázaro. Porque se as pessoas continuarem vendo o que Jesus faz, o que Jesus está fazendo, elas vão acreditar nele. Olha o tamanho da dureza do coração. Eles viram Lázaro, um homem que estava 4 dias morto, dentro de uma cova, dentro de uma rocha. Lázaro sai e está vivo. E os judeus falam: vamos matá-lo de novo. Não convence. Jesus mesmo ressuscita diante dos soldados romanos, e os judeus vêm e pagam para eles mentir que Jesus não ressuscitou. E eles mentem. Não bastou. Meus irmãos, sinais milagrosos, maravilhas que nós podemos ver aqui diante de nós, eles não têm poder de convencer ninguém. Não tem. Se entrar aqui, por aquela porta, Samuel abrir um pouquinho mais, entrar um cadeirante, nós orarmos por ele, e ele sair caminhando, ele vai sair para pregar. Vai sair, vai atravessar, vai lá no outro lado da rua e vai lá a noite inteira. Não resolve. Isso não resolve o problema. Meus irmãos, eu creio nos milagres. Eu creio que Deus opera milagres. Mas eu estou plenamente convencido de que eles não convencem ninguém que Jesus é o Salvador da sua vida. Os milagres não convencem que as pessoas precisam dele como Salvador. Jesus operou muitos milagres e mesmo assim, quando Pilatos pergunta: vocês querem Jesus ou Barrabás? Eles gritaram: queremos Barrabás. Mesmo quando Pilatos expõe Jesus espancado e humilhado, ele diz: está aqui, pode levar. Eles dizem: não, crucificam.
Uma semana antes eles estavam gritando: Hosana, esse é o filho de Davi, esse é o filho de Deus que nós esperávamos. E uma semana depois estão gritando: crucifica ele. Crucifica ele. Qual foi a resposta de Abraão para o rico que suplicava: manda Lázaro lá. Talvez os meus irmãos se convertam. Lázaro disse não. Abraão disse não. Eles têm as escrituras. Eles têm Moisés, que está nas escrituras, e tem os profetas que estão nas escrituras. O que Abraão está dizendo? Eles precisam ouvir a voz do Senhor e não a voz do Lázaro. Tem gente pregando lá, tem gente falando da verdade lá. Temos nós aqui, meus irmãos, em Caçapava, anunciando a verdade, porque as pessoas não têm perdição eterna. Lembra que nós falávamos que a palavra realmente não volta vazia, ou ela salva ou ela condena. Como nós anunciamos o Evangelho com alguém, nós estamos trabalhando para o Senhor, ou salvando ou condenando. A palavra de Deus tem um efeito milagroso e poderoso. O que as pessoas precisam na sua família, em Caçapava do Sul, é ouvir a voz do Senhor. Não é só de milagre. Se acontecer, louvado seja Deus, nós sabemos quem vem, mas eles não vão entender. Mesmo que um homem voltasse dos mortos, não iria resolver, porque um homem voltando dos mortos não é a mensagem. Um homem que volta dos mortos ou que faz milagres não é a mensagem. Meu irmão, o que é suficiente para você ser crente? O que é suficiente para você vir todos os domingos? O que é suficiente para você viver lá fora com Jesus? O que é suficiente para seguir Jesus? Milagre? Ou só é suficiente quando eu prosperar? Ou só é suficiente quando o meu casamento melhorar? Só é suficiente quando eu tiver saúde? Ou quando eu ir e ver muitos demônios sendo expulsos? Se essas coisas não forem suficientes na Bíblia, elas não vão ser suficientes agora. Elas são uma bênção, são ferramentas. Em Caçapava, ou talvez na família de vocês, tenha gente atormentada por demônios e nós devemos orar. Talvez haja pessoas passando por enfermidades, nós de fato precisamos orar. Mas o que elas mais precisam é da mensagem de salvação, a mensagem do Evangelho. O que você precisa para orientar a sua vida são as Escrituras. O que você precisa para o seu casamento melhorar? Um bom conselheiro. Também. Mas você precisa das Escrituras. O que você precisa para melhorar o seu problema de ansiedade? Ansiedade nada mais é do que o medo do amanhã. O amanhã que nem existe. O próprio Jesus estuda um pouco nem do amanhã que não existe para vocês. Então o que vocês precisam? Da voz de Jesus que está nas Escrituras. O que você precisa para lidar com os seus traumas, com as suas dores do passado, com os abusos, com as dificuldades, com a falta de perdão? Precisa das Escrituras e do Jesus exposto nas Escrituras. O que você precisa é das Escrituras para a salvação da sua alma e do Jesus que está nas Escrituras. Porque as Escrituras revelam o Evangelho, e o Evangelho é boa notícia. E se tem uma boa notícia, tem uma má notícia. A má notícia é que sem Ele nós estamos perdidos. E não perdidos só nessa vida, eternamente perdidos. Nós precisamos da boa notícia. Meus irmãos, as Escrituras revelam que a gente não precisa de nada que a gente acha que precisa. A Bíblia não é baseada em acho. A Bíblia é baseada numa certeza que Jesus ressuscitou dentre os mortos e nós anunciamos um Jesus que é vivo. O mesmo Jesus que operava 2000 anos atrás continua operando hoje, eficazmente na nossa vida, nos dando vida.
O Jesus que está vivo continua nos dando vida. E não só vida para essa vida, mas para a eternidade. Meus irmãos, o Evangelho é uma boa notícia que revela que as coisas não dependem de você. Não depende de você. Você não consegue nem segurar a água, você não dá conta de dizer de onde vem o vento. Você não consegue nem dizer como é que vai acabar seu dia. Tudo na nossa vida depende exclusivamente da obra de Jesus, porque Jesus é o início e o fim, Jesus é o alfa e o ômega, Jesus é a porta das ovelhas, Jesus é o Rei da glória, Jesus é o Senhor dos senhores, Ele é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, o príncipe da paz. Foi Ele que entregou a vida dele para que você pudesse ter vida. Foi Ele que foi humilhado e morto para que você fosse exaltado. Foi Ele que prometeu que vai com você até o fim dos tempos, mesmo que os seus pais lhe deixem, mesmo que o seu marido lhe tire as costas, mesmo que você se sinta sozinho. Ele diz: eu vou com você até o fim dos tempos. Meus irmãos, esse texto nos ensina que nós devemos ser como Lázaro, não como rico. E eu não estou falando sobre virar mendigo, não estou convidando vocês para fazer isso. Convidando vocês a olhar para aquilo que a gente realmente precisa. Esse texto aqui revela que somos plenamente satisfeitos em Deus. Deus usou a vida de Lázaro para confundir toda a sabedoria desse mundo. Porque enquanto o mundo dizia o rico tem Deus, Deus estava com Lázaro. Essa é a loucura do Evangelho. Essa é a loucura do Evangelho, porque a mensagem do Evangelho salvou você se conhecendo do jeito que é. Você muitas vezes, eu tenho certeza que olha no espelho e se pergunta: por que eu penso isso? Por que eu sinto isso? Eu não sou assim. Você é assim. Você só não é pior porque a graça de Deus te alcançou. Porque o poder do Evangelho transformou a sua vida e a sua realidade. O mesmo Evangelho que revela Jesus como um Deus que se fez carne para habitar no meio dos homens e para servir esses homens como um cordeiro manso e humilde, contrariando todas as expectativas dos judeus e dos religiosos. Um rei que é morto numa cruz. Um rei que vem para servir. No lugar mais humilhante, no meio de dois bandidos. A mensagem do Evangelho é loucura, por isso que quando a gente vê alguém entregando a vida para o Senhor, a gente: como pode? Como pode? Como posso eu ter crido nisso? Se não fosse o Senhor do meu coração onde nós estávamos. Jesus, o Rei que vem e morre, que nós pudéssemos ter vida, mas um dia Ele vai voltar. Dessa vez, Jesus não volta como um cordeiro manso que foi morto. Dessa vez, Ele volta como um leão. Dessa vez, Ele volta como um leão para acabar com tudo. Toda a injustiça. Tudo que você acha de ruim. Todos esses abusos infantis. Toda essa chacina, essa morte, essas guerras. Um dia vai cessar. Essa é a nossa esperança. Um dia o mal no mundo vai ser arrancado. Meus irmãos, um dia Jesus vai revelar quem nós somos diante do nosso Pai, que nós sempre fomos filhos. Quem vocês foram diante dos homens não vai ser levado em conta. A admiração que vocês tiveram não vai ser levada em conta, mas vai ser levado em conta o que vocês foram em Deus. Se fosse nós julgando também, nós diríamos que o rico
Meus irmãos, eu quero que vocês olhem comigo. De novo, versículo 23 até o 26 diz assim: no inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao homem Abraão e Lázaro junto dele. Então, gritando, disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim, e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado nesse fogo. Mas Abraão disse: Filho, lembre-se de que você recebeu os seus bens durante a vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está consolado aqui enquanto você está em tormento. E além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que os que querem passar daqui até vocês não podem, nem os de lá podem passar para cá. Então, meus irmãos, diante desse texto, o que você deseja? Diante do que nós lemos, diante do que nós ouvimos até aqui, o que você deseja para a sua família, ou para a igreja que você faz parte? O que você deseja? Quais são os seus sonhos, a sua expectativa? O que você deseja? Tudo o que você deseja aproxima você de Deus ou afasta você de Deus. Tudo o que você deseja aproxima você de Deus ou afasta você de Deus. Tudo que você deseja, tudo que você sonha, ou aproxima pessoas de Deus, ou afasta pessoas de Deus. Se nós pregarmos um Deus que dá o que a gente quer, e a pessoa vir para cá e não recebe o que quer, ela vai embora. Se nós formos vencedores dessa vida e dizer que é porque Deus é comigo, quando eu fracassar, eu vou dizer que Deus me abandonou. Se não, Deus estava comigo, eu tinha dinheiro, agora eu estou na crise financeira, Deus foi embora. É um falso pensamento que engana muitos, meus irmãos. E nós aqui não podemos ser enganados por isso. Meus irmãos, aqui nós temos um relato do inferno. Do inferno. Nós muitas vezes banalizamos a mensagem do inferno, nós desprezamos a realidade do inferno e nós excluímos da pregação a mensagem de que o inferno é real. Quem é que gosta de falar sobre o inferno? Eu gosto. Eu não tenho prazer em falar sobre o inferno. Você acha que Jesus falava com prazer, falava dando risadinha sobre o inferno? Por que Jesus falou muito mais do inferno do que do céu? Por quê? Porque o inferno é um alerta para todos. Porque todos nós pecamos, todos nós nascemos em rebeldia contra Deus e nós vamos parar lá, a não ser que Deus nos resgate. A humanidade inteira está caminhando com um abismo e Deus vem com amor e vai resgatando aqueles que são dele. Vai tirando as vendas dos olhos que a gente consegue enxergar para onde nós estávamos indo e aonde nós iríamos cair. Vocês entendem isso? Por que a mensagem do inferno é tão urgente? Olha só o que diz em João 3,18: quem nele crê não é condenado. Quem crê que Jesus é o Salvador da sua alma, que o destino da sua eternidade está nas mãos do Salvador, não é condenado. Mas o texto continua: quem não crê é condenado. Quem não crê já está condenado, porque não crê no Filho de Deus. Apocalipse 20:15 diz assim: e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Meus irmãos, entendam a maravilha do Evangelho. Entendam a maravilha do Evangelho. Todos nós nascemos mortos diante dos nossos pecados, mas Deus age com amor e nos salva. Nos salva por meio de Jesus e pela pregação da cruz. O Evangelho é de fato uma boa notícia. Imagine que você tem uma doença mortal, o médico disse: você vai morrer.
tem uma boa notícia. Existe um remédio que certamente, se tu tomar, vai ser curado. Quanto custa? Aí o médico dá um preço para ele, percebe que vai ter que vender a casa, tem que vender o carro, vai ter que acabar com as finanças, tem que vender os instrumentos, tem que vender tudo. Compra o remédio ou não compra? Ou deixa tua esposa sozinha, tua filha sozinha. Essa é a verdade. Você tomaria o remédio. Nós somos doentes pelo pecado e o remédio carrega o nome de Jesus. É por meio desse remédio que nós temos vida, nessa vida e para sempre. Quanto você teve que pagar? Nenhum centavo. Não lhe custou suas finanças. Deus não se preocupou com seu dinheiro. Deus pediu a sua vida. A sua vida. E lhe dando muitas garantias nisso. Não estamos falando que Deus nos chama pelo medo. Ele nunca fez isso. Não. Ele chama pelo amor e amou tanto que fez o que nós não faríamos. Esmagou seu filho na cruz. Por amor a gente como a gente. A mensagem do Evangelho não é colocar medo, mas é mostrar o amor de Deus. Mas e se não existisse o Evangelho? Se não existisse o inferno, então? E se não existisse o inferno? Ainda assim, meus irmãos, as pessoas queriam vir até Ele, porque Ele é suficiente. Nós, que somos lavados pelo sangue de Jesus, queremos estar onde Jesus está. Quando nós evangelizamos as pessoas, nós fazemos um alerta. Nós fazemos um alerta, há uma intenção final, que as pessoas se reconciliem com Deus. As pessoas estão em guerra contra Deus, e nós somos as pessoas que anunciam a reconciliação de Deus dos homens. O que você deseja na sua vida? Receber o aplauso dos homens na empresa que você trabalha, dos seus vizinhos, da sua família? Se você vive escravizado, com desejo de agradar as outras pessoas, você nunca vai ser feliz. Nunca, jamais, impossível. Se você tiver o aplauso dos homens, maravilha, você recebeu a sua recompensa ainda em vida. Foi igual ao rei. Eu quero que vocês olhem uma coisa. Vocês acham que a pessoa, quando ir para o inferno, vai se humilhar, vai se arrepender? E em nenhum momento se arrependeu. O que ele fez? Continuou igualzinho. O que ele fala para Abraão? Manda Lázaro, manda esse mendigo lá fazer coisa. Abraão diz para ele: não vou fazer isso. Ele: não, Abraão, está dizendo, manda Lázaro fazer. O coração continua duro. Ninguém que foi para o inferno vai dizer: eu me arrependo, Senhor, agora não tira aqui. Não, ele vai continuar amaldiçoando Deus, fugindo de Deus, odiando Deus. Se você fosse Lázaro, você não gostaria de ser consolado? Certamente Lázaro foi. Certamente Lázaro foi consolado, tudo que ele desejava ter, ele teve. Nós vemos isso na eternidade de Lázaro. Ele estava no seio de Abraão, quer dizer que ele estava perto de Abraão. Significa que Lázaro estava diante de um banquete que foi preparado para ele. O que Lázaro mais queria? Comer migalha. E agora tem um banquete diante dele. O que você mais deseja nessa vida é felicidade. E a felicidade, a alegria só vai ser plena quando nós estivermos diante do nosso Salvador. Os seus desejos só vão ser saciados quando nós passarmos da morte para a vida, quando nós encontrarmos o nosso Senhor. Olha o que diz em Apocalipse 19:9. Então o anjo me disse: escreva, feliz, alegre, bem-aventurados aqueles que são chamados às ceias das bodas do Cordeiro. E escreveu: são estas as verdades da palavra de Deus. Que a Daiane só pode ser feliz se Jesus chamar ela a
A noemista pode encontrar felicidade se Jesus chamar ela. O Samuel só encontra felicidade quando ouve a voz do bom pastor chamando para a salvação, chamando para a eternidade, chamando para a mudança de vida. Você quer ser feliz? Seja um seguidor de Jesus. Ame Jesus intensamente. Gostaria que vocês olhassem de novo para esse o versículo 27 do livro diz assim: então o rico disse: Pai, eu peço que mande Lázaro na minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que ele dê testemunho, a fim de que não venham também estar nesse lugar de tormento. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Cuidado, meu irmão, com o que você considera suficiente para a sua vida. Cuidado com o que você deseja suficiente para a sua vida. O que é suficiente para manter você na igreja do Senhor? E eu não estou falando sobre a igreja presbiteriana. O que é suficiente para manter você na igreja? O que precisa para estimular você para servir o Senhor Jesus, para trabalhar no reino, para evangelizar, para ser um bom marido, para ser uma boa esposa, para ser um filho obediente? O que precisa para te estimular, para mudar de vida? O que precisa? Vamos, meu irmão, me diga, pelo amor de Deus, o que nós precisamos para atrair a atenção dos jovens dessa igreja, dos seus filhos dessa igreja, da família, das pessoas que moram nessa palavra. O que nós precisamos oferecer? O que nós precisamos acrescentar, então, para a mensagem do Evangelho ser eficaz? O que a gente tem que acrescentar nela? Quais são os métodos que a gente tem que aderir? O que a gente tem que fazer para anunciar o Evangelho dentro dessa palavra? Deixa eu dizer para vocês: Jesus é suficiente. Jesus é suficiente. Se você entregar a vida para o Senhor Jesus, você recebe esperança, você recebe consolo, contentamento e vida eterna nele. E todas essas coisas você acha que o dinheiro vai dar. Não vai. É mentira, é enganoso. Ele mata, a gente corrói, a gente destrói a nossa vida. Ele pode até comprar muita coisa legal, mas o momento chega um limite. Esse texto mostrou para nós uma coisa preciosa: não há segunda chance. Não tem segunda chance. Você tem uma vida. E essa vida Deus transforma e usa. Essa sua única vida que você tem, Ele cura. Nessa única vida que você tem, Ele liberta. Essa única vida que você tem, Ele transforma agora. O que é suficiente? No Evangelho você não vai encontrar riqueza terrena, nós encontramos amor. No Evangelho você não vai encontrar esperança nessa vida, você vai encontrar esperança eterna. Nessa vida você não vai encontrar apenas bons amigos, você vai encontrar o consolo de Jesus. Você encontra que o dinheiro não compra, o dinheiro não compra perdão e salvação. Não compra. E nós vimos isso na vida do rico. Deixa eu iniciar para vocês dizendo uma coisa. É um convite, tá? Não desperdice sua vida. Não jogue fora a sua vida. Quanto tempo você tem? Nem você sabe. A gente não sabe nem se vai chegar até o fim do domingo. Não desperdice sua vida. Não desperdice as oportunidades de falar do reino do Senhor. Não desperdice as oportunidades de amar Jesus. Não desperdice a sua vida.
Vale a pena seguir o Senhor Jesus. Vale a pena fazer parte de uma família na fé. Vale a pena. Vale a pena ensinar os caminhos do Senhor para os seus filhos. Vale a pena ensiná-los a amar Jesus. Vale a pena. Vale a pena. Não desperdice a sua vida. E eu estou falando no geral, não desperdice nem um minuto, nem uma hora. Não desperdice a sua vida. Tá bem? Vamos orar. Vamos cantar mais uma vez a nossa música. Amado Deus e Pai, nós glorificamos o